Meu nome é Eliana Maria Lorieri, descendência de italianos. Eu vou fazer 44 anos daqui a alguns dias. Eu sou casada, tenho 2 filhos. E a minha família, todo mundo, a maioria é descendente de Minas Gerais. E vieram para São Paulo, meu avô era alfaiate e constituiu a nossa família praticamente no bairro da Penha, que era onde as 2 famílias se encontraram, do meu pai com a da minha mãe. No começo do casamento dos meus pais, a minha mãe sofreu um acidente, ela tinha 24 aninhos, sofreu um acidente de queimadura e eu fui criada pela minha avó. Mesmo assim, eu tive outros irmãos que também foram criados pelas outras avós. E depois juntaram-se todos os irmãos, somos em 4 do primeiro casamento do meu pai, porque esse casamento também acabou que não deu certo. Já morei em muitos lugares, no Rio de Janeiro, já morei na Penha, no bairro do Limão e Santo André. E eu sou professora de artes, sempre gostei de artes a minha vida toda, e a minha família é toda de professores. Desde a minha avó, que era uma coisa que já não era muito comum na idade dela, as mulheres irem trabalhar. E ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar como professora. Minha mãe era professora, eu sou professora, temos muitos professores na família. E eu sempre gostei de artes, de um modo geral. E eu sempre comecei em artes com artes plásticas, né? Que foi acho que é assim que a gente, às vezes, inicia a carreira artística, né? E na minha faculdade eu aprendi muito a gostar de música, de dança, das danças brasileiras, né? Só que eu sofria um pouco preconceito por eu ser gordinha, né? Gordinha é um modo bonitinho de falar. E eu sofria muito bullying, muito preconceito, porque eu nunca fui magrinha na minha vida, isso nunca aconteceu comigo, né? Então eu tinha um pouco de vergonha de fazer qualquer coisa que era voltada para o corpo. Eu tinha muita vergonha disso, até que um belo dia eu conheci um grupo de danças brasileiras chamado Toadas Atrovadas, que é um pessoal lá do ABC. E eu me apaixonei pelas danças brasileiras, né? O coco, o cacuriá, a ciranda, o jongo. E eu comecei a participar das oficinas que eles davam. Acabei entrando para esse grupo, isso fazem 15 anos atrás. E isso me influenciou demais. Inclusive nas minhas aulas eu parei de ser aquela professora só, nada contra, assim, né? Mas só de desenho, de artes plásticas, e comecei a colocar outras coisas. Eu colocava música, porque eu sempre tive uma coisa muito íntima com a música, assim, né? A música ela sempre me chamou muita atenção. Sempre fazia coral. Só que agora eu comecei a trabalhar com as danças e eu aprendi na minha vida que não existe essa coisa de você tem que ter um corpo legal para você fazer as coisas que você gosta, né? Você tem que ser você e você tem que trabalhar as coisas que te fazem felizes, né? Que te fazem feliz. E aí eu comecei a trabalhar com as danças do nosso folclore brasileiro, da nossa cultura popular, né? Que é mais abrangente esse nome do que o folclore. E conheci outros grupos, que esse mundo é um mundo muito pequeno, né? Acabei conhecendo muita gente, muitos grupos, outras danças, outras vivências. E quando eu vim morar aqui para os lados do Jaraguá, eu entrei para um grupo chamado Sambaqui, que também mudou muito a minha concepção de vida, assim, porque esse grupo é um aprendizado. Nós temos uma coordenadora que se chama Rosângela Macedo, que é uma mulher fantástica, fenomenal. A gente aprende muito, você aprende coisas da vida com ela, você não aprende só a dança ali, né? E nesse grupo a gente faz todas as manifestações de São Paulo, que é o batuque de umbigada, o jongo, o samba de bumbo, o samba lenço, congada, Moçambique, todas essas coisas. E eu me apaixonei mais uma vez por esse universo. Então,
A cultura do Brasil, eu considero que ela é um material que é pouco explorado. Por que que nas escolas ele é tão pouco explorado? As pessoas não conhecem. Se você fala assim, nossa, você conhece a dança do coco? Você conhece um cacuriá? Você conhece um pau de fitas? Você conhece congada, Moçambique? Pouquíssimas pessoas conhecem. O Bumba Meu Boi, que é uma delícia dançar boi, né? E isso me fez um bem danado, porque eu danço hoje em dia na frente de qualquer pessoa, no meio da rua, num palco, e eu não tenho problema com o meu corpo em relação a isso, né? Eu aprendi a me aceitar e que a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente tem e que não tem essa. Eu ser mais velha, eu ser mais nova, a dança popular ela engloba todo mundo, não tem essa coisa do... não existe preconceito nem com idade, nem com cor, nem com religião. Eu falo que quando a gente está no meio de uma roda de dança, todos são iguais e com as suas diferenças, né? Como a Andréa mesmo já falou disso. E as diferenças, elas são muito legais. É muito bacana. Daqui a pouco dança uma criança, daqui a pouco uma senhora de idade, e cada um deles tem a sua peculiaridade, e isso que é bonito, que é valioso para a gente, assim. Todo o contato que eu tive com artes na minha infância foi totalmente voltado para as artes plásticas. Hoje em dia que eu falo para você, nossa, por isso que eu falo para você, isso para mim é uma grande falha na educação, né? A gente não ter essa formação, a gente não ter esse incentivo, né? Não está na nossa realidade a nossa cultura, que é uma coisa tão importante, né? Quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de desenho, essas coisas, né? A escola era diferente, né? Eu acho que os alunos, eles não tinham tanta... Hoje em dia, o aluno tem muita abertura, eu acho, para falar. Eu acho que, de repente, os professores, alguns, não eram todos, lógico, né? Assim, mas não davam tanta participação ao aluno como hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, você tinha também... É diferente a visão que a gente tinha da escola de hoje em dia. É muito diferente. Quem é professor vê que conforme vai passando os anos, as coisas vão mudando, assim. Quando eu era criança e adolescente, isso não era muito abordado. Eu acho que hoje em dia, essas questões elas são muito mais abordadas nas escolas, existem os projetos, e antigamente isso era praticamente nulo. Inclusive, eu acho que quando a gente era na escola da minha infância, existia até alguns estereótipos, né? A gente lidava com estereótipos, né? Tem aquela coisa de, você está falando que nem índio, né? Que quando você resume demais, ou quando você fala errado, isso gera um certo preconceito, né? A questão indígena, ela era falada só no dia do índio. 19 de abril era o dia do índio. Acabou. Não existia mais indígena fora disso, né? Eu lembro uma vez, quando eu era adolescente, que a gente teve que fazer um trabalho e procurar várias etnias em revistas. E foi muito difícil encontrar negros em revistas comuns. A gente praticamente não achou. Eu, na época, quando eu estava o que a gente chamava de colegial antigamente, que é o ensino médio, né, hoje em dia. E a gente se deu conta, eu e meu grupo de amigos, a gente falou, nossa, e tinham vários negros entre os nossos amigos, e a gente começou a perceber, falou, nossa, que estranho isso, né? Não existia o negro, o índio, então, praticamente impossível, e não existia a internet, né, que você podia fazer essas pesquisas com mais facilidade. Então, a gente teve muita dificuldade, mas o tema era pouquíssimo abordado. A gente praticamente não falava sobre essas coisas na escola, né? E hoje em dia, sim, hoje em dia existem vários projetos. Eu, como professora, eu mesma desenvolvia com meus alunos uma série de projetos voltados para a diversidade cultural, enfim, né? Mas era bem diferente, sim. Eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa relacionada à arte, porque eu sempre gostei muito. Aí eu fiz curso técnico no Senai de artes gráficas.
E quando eu fui trabalhar para o mundo, fui conhecer esse mundo da publicidade, por um lado eu achei muito bacana e por um outro lado aquilo me decepcionou demais, porque é muito difícil para mim a gente ter que pegar a nossa arte, transformar aquilo numa embalagem ou em algo que você não tem certeza que aquilo é exatamente aquilo que você está fazendo tanta propaganda, né? Como é que Aí eu fiquei pensando assim, eu não vou ser uma boa publicitária, né? Como que eu vou fazer um comercial de cigarro? Tem coisa que eu não vou poder trabalhar, eu simplesmente vou falar, gente, não vou querer. Eu acho que a arte da gente é uma coisa muito sagrada. Eu vejo a arte como uma coisa extremamente sagrada. Qualquer tipo de arte, seja a poesia, seja a dança, seja qualquer coisa, o desenho que você faz. Eu acho que isso é uma coisa muito sagrada da gente para você vender em cima de um produto. Então, esse lado da publicidade, nada contra quem faz isso, porque tem que ter alguém que faça, né? É importante também para o comércio, não estou dizendo isso, mas não para mim. Eu sou muito sensível em relação a algumas coisas, né? Então, eu percebi que eu tenho esse meu jeito também de querer estar com pessoas. Eu gosto muito do ser humano, né? Eu adoro bichos, animais, mas eu gosto muito de gente. Então, o que eu mais gosto de fazer na minha aula, e é aí que eu me encontrei, né? Porque o que eu gosto de fazer com os meus alunos é instigar a arte deles, né? Então, assim, eu não dou nota em desenho. Aí eles ficam bravos comigo, às vezes. Como assim você não vai dar nota? Eu não vou dar nota no seu desenho. Aí eu falo para eles, quem sou eu para dar uma nota na sua arte? É a sua expressão, né? Aí tinha uns que ficavam esteticamente dentro de um padrão, que as pessoas falam bonito, e outros nem tanto. Mas aí você pega e mostra um Basquiat, que é aquela coisa totalmente rebuscada, né? E fala, nossa, cada um tem a sua expressão, não tem como dar uma nota para você, né? Então, eu costumo criar um pouco de polêmica também em relação a essas coisas, né? E por isso que eu descobri na dança brasileira, nas danças, né? Na música, na dança, essa questão, porque lá é todo mundo igual, a gente trabalha junto, tem o mesmo resultado. Há pouco tempo atrás a gente apresentou a dança dos arcos, que é a dança do cavalo marinho. E é uma dança que ninguém pode errar, todo mundo tem que ir junto, porque cada um está segurando o arco, que é o seu e o do seu amigo, o da frente e o seu amigo de trás. Então, são duas filas, não sei se vocês já conhecem, e não pode ter erro ali. E isso que é bacana, porque a nota ela é sempre em equipe, é muito alegre, é muito feliz. E às vezes as pessoas confundem isso, né? Eu já sofri preconceito porque eles falam assim, que eu me divirto muito nas minhas aulas. E como assim? Você está aí fazendo dancinha, né? Eu sou obrigada a ouvir essas coisas. Eu falo assim, a gente tem que aprender a aprender sendo feliz, se divertindo, rindo. E esse é o verdadeiro aprendizado, né? Quando você produz alegria. Então, essa é a função da minha vida, que eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. É trabalhar com formação, tanto para professores, mostrar que é possível. Você barra com muitos estereótipos, como eu te falei, né? Tipo, dança só os alunos pequenos que vão querer fazer. Eles só gostam de funk, eles só gostam do que eles estão acostumados a ouvir. E eu falo que não, porque eles não conhecem. Eu peguei um grupo de alunos de 9º ano e a gente faz apresentações. Eles aprenderam esse ano. E eles fizeram uma apresentação e eles amam, eles são apaixonados pela dança do coco, pelo cavalo marinho, porque eles aprenderam a gostar daquilo. E se você não mostra, eles nunca vão conhecer, concorda? Então você tem que vencer essa barreira do você com eles. Você vencendo essa barreira e acreditando naquilo que você faz, você rompe todas essas barreiras. Essa coisa de pegar na mão do outro nas escolas é uma coisa difícil no começo, né? Eles não querem fazer duplinha, não sei o quê, começa... E lógico que você tem que comer pelas beiradas, né? Você não pode já chegar, gente, vamos dançar. Não dá. Então você tem que ir trazendo devagarinho. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente essa, quando a gente faz a ciranda, por exemplo.
de dar a mão um para o outro, porque o que o aluno está acostumado a fazer com a mão, né? A mão, normalmente, o menino ele vai lá para mexer com a menina, né? Ele não usa a mão assim como uma forma de carinho, respeito, né? A mão é para ou puxar o cabelo ou passar a mão na menina, né? Existe muito isso. Então, o ato de dar a mão para os jovens é uma barreira a ser rompida. Só que é o que eu falo, às vezes as pessoas têm medo, né? Mas eles não vão querer dar mão. Aí eu brinco com as professoras e falo, mas eles não têm que querer. Uma hora você vai conseguir que eles deem, mas assim, se você não começa, isso nunca vai acontecer, né? E eles acabam perdendo, com o tempo, eles vão perdendo essa coisa de não pode dar a mão. Eu falo, faz uma roda, eles já vêm e já dão a mão. Aí no cacuriá, por exemplo, não precisa dar a mão. Eu falo, faz a roda, aí eles já começam a dar a mão. Eu, pode soltar, gente. Eles, tá. Então, assim, isso que é bacana, né? Porque isso é uma coisa também que a nossa sociedade tem que trabalhar. O toque sem maldade, né? O toque como um toque amigo, né? Essa coisa de estarmos juntos, nos respeitando, independente de quem está do seu lado, se é homem, se é mulher, se é homossexual, se é heterossexual, se é negro, se é branco, se é indígena, se é japonês. Enfim, né? E eu acho isso muito importante, muito bonito, né? Então, eu estou aqui na Unicel há pouco tempo, que eu entrei aqui como coordenadora efetiva. Eles tinham um coordenador interino, que era o gestor aqui do CEL, que é o Márcio. E agora eu entrei como coordenadora, e isso aqui é novo para mim, porque eu estava entrando na minha sala para dar aula e fui comunicada que saiu a minha designação para cá. E no que eu ia subir as escadas, eu desci e vim para cá. Então, assim, eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas óbvio que a gente é pego de surpresa. E eu dava aula há 20 e tantos anos, né? Então, é muito novo tudo isso aqui para mim, em todos os aspectos que você imagina, né? O modo como lida com as questões daqui internas. Eu vejo a Unicel como uma grande oportunidade para muitas pessoas. A gente vê, até pela esperança nas pessoas que vêm aqui pedir informação para a gente, né? Nossa, mas vai ter o curso? É gratuito? É gratuito. Então, assim, é uma grande oportunidade para as pessoas que não podem, né? Então, você está chegando na comunidade e é muito bonito ver a esperança no olhar das pessoas, né? Nossa, eu vou poder fazer uma graduação. E entre os outros cursos, como eu falei para você, a gente está com Mulheres 1000, que está para sair, entre muitos outros, né? Que tem cursos técnicos, cursos que são para melhorar a vida das pessoas, né? E nossa, isso é importantíssimo. Essa comunidade, a comunidade aqui de Perus, ela é uma comunidade carente e é uma comunidade que busca. A gente vê pelas pessoas que vêm aqui. Eles buscam muito essa melhora. Eu percebi isso nesse tempo que eu estou aqui. Pessoas muito simples que vêm, que gostariam de fazer cursos para melhorar de vida. São pessoas lutadoras, persistentes. Acho que isso é um pouco do brasileiro também, né? E é nessas horas que a gente percebe como é importante estarmos aqui, né? A Unicel trazendo essa oportunidade para eles. Na minha trajetória de vida, é engraçado, né? Porque às vezes você acha que a vida ela vai te levar para um lado e ela acaba te levando para outro. E eu acho que essa busca de quem está procurando esses cursos para melhorar, para se melhorar, para tanto como ser humano quanto na sua carreira, porque quando a gente faz um curso, muitas vezes você pensa assim, vou pegar um diploma, estou precisando daquele diploma, né? Só que você acaba entrando em outros universos, né? Eu costumo falar assim, que quanto mais universos você entra, você percebe que existem muitos outros, né? Então, às vezes você abre uma portinha que você fala, nossa, vou conhecer aquilo.
Aí você entra num corredor que é cheio de outras portinhas, né? Então, essas possibilidades, elas são muito valiosas para a nossa vida, né? E eu acho que as pessoas, elas não têm que se acomodar, elas têm que ir atrás mesmo, né? De conhecimento. Porque hoje em dia, eu penso assim, as pessoas têm muita opinião. Opinião todo mundo fala a sua, né? Mas o que falta, às vezes, é você se colocar no lugar do outro. É você ter base para aquela opinião, né? Então, às vezes, você fala o que você pensa, mas o grande interessante dessa situação é você saber o que você está falando, né? Então, quanto mais a gente vai atrás desse conhecimento, mais a gente vê que não existem essas diferenças. Existem, mas não a diferença humana, né? Que na verdade somos todos iguais, né? Com as nossas diferenças, e que isso que é o grande legal, né? Ia ser muito chato se todo mundo tivesse a mesma cara, a mesma cor, o mesmo tipo de cabelo, o mesmo perfume, o mesmo... Não é? Então, as diferenças é que são a riqueza do mundo, né? As várias religiões, os vários gostos que as pessoas têm, um é voltado para aquilo, um é voltado para o outro. E quando a gente estuda, você abre essas portas, eu acho, né, do conhecimento. Então, e o que eu vejo, por exemplo, em relação aos meus filhos, eu tenho uma de 7 anos e um de 16. Eu percebo que até entre os dois já houve uma mudança nessa questão de escola. Eu vejo uma certa diferença, né? O meu filho, por ele ser hiperativo, o meu filho é hiperativo, tem déficit de atenção, o QI um pouco acima do normal, ele tem altas habilidades, e por conta disso ele teve que ir para escolas particulares por conta do número de alunos por sala. Ele, como tem menos aluno, ele não dispersa tanto, são coisas que facilitaram a vida dele. E a minha filha, não. Então, assim, ela está numa escola pública muito boa. E eu percebo, sim, a diferença de uma para outra, por exemplo. Dentro da escola pública, existe, eu acredito que uma preocupação maior nas questões étnico-raciais do que na particular. Justamente porque existe maior diversidade ali na pública do que na particular. É impressionante isso, né? Mas é fato. Dificilmente você vai ver um aluno indígena, por exemplo, e aqui nós temos uma comunidade indígena guarani, né, em escola particular. Eu acho praticamente que não existe, sinceramente, né? Eles estão todos em escolas públicas. E mesmo as questões abordadas, eu percebo que a minha filha, quando ela faz os cursos, que existe um projeto nas escolas que é o entre turno, eles chamam de entre contraturno, que é entre os turnos, né, que a escola fica vazia, acaba meio-dia, o outro começa 1h30. Esse contraturno, existe um projeto que é o Mais Educação. Dentro desses projetos do Mais Educação, quando ela faz um coral, por exemplo, faz as brincadeiras, eles trazem muito mais coisas de várias etnias diferenciadas do que na escola particular. Aqui, as que eu conheci, tá? Não posso generalizar também. E também existem mais, você vê mais essa diversidade nas escolas públicas do que nas escolas particulares. As que eu observei, veja bem, tá? Não foram tantas assim. E até quando eu vejo, por exemplo, feiras culturais, eu acho que a pública, ela aborda esse tema com mais frequência, tá? Eu percebo isso nas escolas dos meus filhos. E tem toda uma questão também que é muito conteudista, né? A escola particular, eu não sei se isso é errado, não estou dizendo que isso seja errado, a pessoa passar bastante conteúdo, mas eu acredito muito nesse outro lado, no lado humano, porque eu acho que
momento que nós vivemos, ele é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado com esse lado mais humano da realidade da vida, né? Das pessoas, né? É que o ser humano olhe no outro e veja o seu semelhante, né? Que o outro está ali, embora com todas as diferenças externas, ele é o seu semelhante, ele é a sua imagem, a sua semelhança, né? Nós somos da mesma espécie, né? Não existe esse problema entre os animais, o cachorro é branco, o cachorro é preto, eles têm problema um com o outro, né? Aqui nós, seres humanos, deveríamos nos ver muito mais como seres da mesma espécie, seres com o mesmo DNA, enfim. E é isso, de você ver o outro e também buscar sempre essa evolução na sua vida, você sempre ter um foco além, né, das suas perspectivas, né? Você sempre pensar que você pode mais, porque eu acho que quando você para e fala assim, não, para mim já deu, acabou, é ali que você começa a envelhecer, né? Que você fala, puxa, né? E envelhecimento é um estado de espírito, né? Não é necessariamente uma questão de idade, né? Física. Eu acho que é mais mental nesse sentido, né? Então, da gente sempre buscar melhorar, aprender. A gente nunca é tarde para você aprender. Você nunca pode falar assim, eu não tenho mais idade. Eu não tenho mais idade para isso, eu não tenho corpo para isso, eu não sou tão bonita para isso. E a gente fica se impondo condições para ser feliz, a gente fica se impondo condições para tudo na vida, né? Então, eu acredito que a gente tem que romper essas barreiras, né? E estudar sim, não importa a sua idade. Existem possibilidades. Aqui na Unicel a gente tem cursos gratuitos, então dá sim, é só a gente buscar e você tem que acreditar e seguir.